Olá, Berianos! Neste vídeo, eu pretendo mostrar 3 argumentos que provam a existência de Deus. Bom, para entendermos a primeira argumentação, é necessário entender o que é um axioma. Axioma é uma premissa necessariamente considerada verdadeira, sendo fundamentado na inata racionalidade de uma demonstração empírica, porém ela mesma indemonstrável, mas que pode ser comprovada a partir de outras generalizações ou experimentos. Então, para facilitar a definição, axioma é uma verdade lógica básica que torna outras verdades possíveis, porém não se demonstra, mas se aceita como verdade, porque é uma lógica. Então vamos para o primeiro argumento. Todo efeito tem causa. Logo, não há efeito sem causa. Então, como eu já mostrei, essa argumentação lógica é um axioma, uma verdade que torna outras verdades possíveis. Então, todo efeito tem uma causa. Então, todas as coisas acontecem por algum motivo, e nunca por acaso e sem motivo. Por isso, não há efeito sem causa. Claro que nós estamos falando do nosso mundo físico. Por isso que negar a existência de Deus será acreditar que existe efeito sem causa. Será acreditar que o nada pode produzir alguma coisa, que o universo veio do nada, que do nada tudo pode parar de existir, qualquer coisa pode acontecer sem algum motivo que logicamente não é possível. Pois o universo e tudo que conhecemos são feitos de leis. O que significa que não pode acontecer alguma coisa sem uma causa. A lei das causas e efeitos é uma realidade universal, não há como negar. Mesmo que se consiga argumentar que exista efeito sem causa, quem argumentar estará colocando uma causa para o efeito, logo estará indo contra a própria lógica. Então, por exemplo, se alguém argumentar que o universo veio do nada, e acreditar na evolução, por exemplo, essa pessoa será obrigada a dar explicações de como a vida evoluiu. Por que não continua evoluindo? O que deu origem a essa evolução? Logo, estará dando causa ao efeito. E se entendemos o porquê dos porquês, vamos chegar à conclusão que alguém causou a evolução. Vamos ler um texto bíblico? Nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno, e divindade são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Então esse texto comprova o que nós dizemos aqui, que não existe efeito sem causa. O texto fala que o poder de Deus é visto na criação do mundo, porque são percebidos por meio das coisas feitas. Ou seja, as causas e efeitos, os porquês dos porquês. O texto continua, de modo que eles não têm desculpa. Ou seja, a própria criação, o próprio mundo em que vivemos, a pura lógica, prova a existência de Deus. Isso faz com que argumentar diferente é negar a lógica, é negar a realidade. O segundo argumento é, se o universo não existia, foi criado por algo que o transcende. Então, quando nós seres humanos tentamos provar a existência de Deus, nós estamos procurando a resposta de dentro para fora. Ou seja, nós estamos dentro do que chamamos de um universo, procurando a existência de um criador que está fora. Porque se o universo não existia, teve que ser criado de fora dele, já que não existia. Qual força de fora daria origem a algo que ainda não existe? Está fora de toda a criação, Deus, porque o que transcende a matéria, ou universo físico, é o espírito. As escrituras dizem que Deus é espírito. Nós lemos isso em João 4:24, que diz: Deus é espírito. Então, Deus sendo espírito, ele transcende a matéria. Jesus chama o local que Deus está de domínio de cima, que está fora do mundo físico. Nós lemos em João capítulo 8, versículo 23. Vocês são dos domínios de baixo, eu sou dos domínios de cima. E sendo Criador, pôde criar tudo o que conhecemos. Nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus criou as coisas. Então a origem do universo, logicamente, foi causada de fora dele e não dentro. Então, logicamente, um ser infinitamente poderoso e inteligente deu origem a tudo que temos hoje. Então, a existência do universo prova que o que o criou está fora dele. Essa força originadora nós chamamos de Deus.
O argumento 3 é o seguinte: o conceito que as pessoas têm de bem vem dos pensamentos de Deus registrado nas Escrituras. Então, para se ter noção do mal, é necessário ter o bem. Sem o bem, não temos noção de mal. O Código da Lei do Homem possui leis onde determinam o que é certo e o que é errado. Então, basicamente, o que é bom e o que é mal. A Bíblia nos dá uma boa noção do que é bom e do que é mal. Se Deus é o Ser Supremo, ele pode saber o que é bom e o que é mal. Por isso, podemos entender esse conceito, por causa da Bíblia, que é o código legislativo que Deus deixou. A essência de atitudes que o ser humano, em sua lei, acredita ser crimes e erradas, está na Bíblia como algo proferido por Deus para não fazer. Por exemplo, na lei do homem, existem leis que proíbem o assassinato, o furto, dar falso testemunho, que também estão na lei de Deus. Eu vou deixar os exemplos aí na tela. Porém, temos um agravante. A lei do homem é local. Por isso, pode variar e mudar de acordo com a região e da época. Tanto é que na época do nazismo, a própria prática da ideologia não era crime. Já a lei de Deus é universal e não muda porque é perfeita. Por exemplo, a traição no Brasil, até 2005, era considerada crime, mas hoje não é mais considerado crime. Mas se não é crime, por que muitos homens e mulheres têm a traição como muito errado? Ah, porque você está prejudicando a outra pessoa. Tá, mas quem disse que trair significa prejudicar, já que a traição não é crime? Então existe uma lei divina que naturalmente está no coração e na consciência das pessoas. Um senso ético que as leva a crer que a traição é errada. E qual é o pensamento de Deus sobre esse assunto? Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Não cometa adultério. Mas repare que, muitas vezes naturalmente, mesmo sem ter uma lei, as pessoas são uma lei para si mesmas. Em seus corações, elas seguem a lei de Deus. Nós podemos ler isso em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Pois quando as pessoas das nações, que não têm lei, fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho e pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas. Então esse texto nos ensina que as pessoas que não seguem uma lei muitas vezes fazem por natureza as coisas da lei e são uma lei para si mesmas. Ou seja, as pessoas fazem o que está em seus próprios corações. A lei, estando em seus corações, farão o que a lei pede, naturalmente. Então o fato de o ser humano seguir determinadas leis, visando fazer o bem com base em um senso ético e suas próprias consciências, prova a existência de Deus. Pois nesse senso ético está a lei de Deus registrada nas Escrituras, que naturalmente Deus colocou nos seres humanos. Bom, estes foram os argumentos. Espero ter ajudado você a fortalecer a sua fé no Criador. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se não se inscreveu, se inscreva para acompanhar os vídeos. Curta nossa página no Facebook e você está convidado a participar com seus comentários, as quais eu responderei assim que possível. As referências estarão na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.